Dieta é o conjunto de alimentos que nós ingerimos ao longo do dia. É o nosso hábito alimentar, é o nosso dia alimentar. Então, quando por algum motivo há necessidade de se fazer algum regime alimentar, alguma estratégia alimentar específica, também é considerada uma dieta. Então, nós temos essas duas diferenciações. Quando nós falamos em dieta, é o nosso estilo alimentar, é aquilo que nós consumimos durante a nossa infância, durante a nossa adolescência, durante a nossa vida adulta. A dieta também pode caracterizar o estilo alimentar de um povo especificamente, né? Pode ser de uma região específica ou de um lugar do mundo. E aqui vamos falar um bocadinho das principais dietas, assim, ou de algumas, né, importantes, para saber o que são e qual é a proposta. Aqui, quando eu falo em dietas específicas, são regimes alimentares que são adotados por um certo espaço de tempo para uma finalidade. Vamos imaginar alguém que tem uma doença renal, vai precisar de ter uma alimentação específica por causa da condição de saúde que tem. Alguém que tem uma alergia alimentar vai precisar de uma alimentação específica para a condição que tem. Alguém que precisa, por exemplo, fazer uma cirurgia, vai precisar de uma dieta para preparar o corpo para fazer aquela cirurgia, ou vai ter que ter uma alimentação diferente, tão logo termina a cirurgia, não vai poder ter a alimentação normal porque o corpo precisa de nutrientes ou de algumas condições específicas. Então, o ideal é que isso seja feito, claro, por o período específico, né? Aquele período, geralmente são coisas que são feitas num período curto. E quando nós pensamos em dieta, ela tem que estar sempre seguida, né? Ou uma estratégia alimentar, ela sempre está acompanhada por uma reeducação alimentar, porque o regime alimentar, ele não substitui a nossa alimentação ao longo da vida. Não substitui a forma como nós nos alimentamos no resto do ano todo. Então, se tem a prática ou se teve a prática até agora de fazer uma dieta por um tempo para emagrecer e depois de largar tudo, de ter conseguido atingir os quilos que queria, largou tudo e voltou a comer normalmente, então saiba que esta não é a melhor forma de fazer uma mudança na sua alimentação ou na sua saúde, porque quando parar o regime alimentar, vai precisar de ter uma dieta que lhe ajude ou um estilo alimentar que lhe ajude a manter os resultados. Por isso é que a reeducação alimentar, por isso é que aprender sobre os alimentos, aprender como montar o seu prato, aprender o que comer, a que horas, como comer, é muito mais importante muitas vezes do que estar a fazer uma dieta, porque precisa disso para manter os seus resultados. Então, começando pela dieta, uma famosa, né, que também apareceu muito, né, foi criada pelo Dr. Atkins, que é a dieta da proteína, e ficou muito famosa, teve um livro que fez muito sucesso, porque essa dieta realmente fez com que as pessoas perdessem muito peso, muitos quilos. É uma dieta que surgiu com a ideia de reduzir carboidratos, né, numa quantidade assim bem mínima, e aumentar o consumo de proteína e gordura. E claro, com essa restrição, então o corpo era obrigado a puxar a gordura para queimar, para produzir energia, e com isso as pessoas reduziam o peso. Essa dieta também diz que depois de algum tempinho, né, existem várias fases que depois o carboidrato ele é inserido, volta-se a inserir o carboidrato de uma forma gradual. Quais são os cuidados? As pessoas que fazem dietas de internet, que pegam uma dieta que resultou e resulta, precisam de ter a noção de que, primeiro, coisas que nós fazemos, principalmente dietas de restrição, elas podem alterar o nosso metabolismo, podem alterar a forma como o nosso corpo queima a gordura, se não forem acompanhadas. E nós até podemos estar a emagrecer, estamos a ver os quilos na balança desaparecerem, mas não quer dizer que estejamos a perder realmente gordura.
porque cada indivíduo tem uma forma de queimar a gordura de um modo, cada um tem um metabolismo, existem outros processos, as pessoas podem ter problemas de diabetes, podem ter algum órgão que está com problemas, podem ter um fígado que está intoxicado, enfim, N situações que levam a que se mais seguro do que ir fazer uma dieta para emagrecer é muitas vezes reeducar-se, mudar o estilo de vida, mudar a forma como se alimenta e vai conseguir o emagrecimento, não na velocidade que muitas dessas dietas prometem, mas muito importante é que não vai voltar a ganhar os quilos, porque tem como manter-se neste estilo de vida, porque é um estilo de vida, nesse estilo alimentar, por mais tempo, ao longo de um ano, ao longo da vida toda, porque é o seu novo estilo alimentar. Diferente de uma dieta, porque geralmente, como são medidas muito restritivas, né, são muito agressivas também para o corpo, muitas das dietas, elas, a longo prazo, elas não têm sustentabilidade. Que é muito diferente quando elas são acompanhadas por profissionais. Então a dieta da proteína ficou famosa assim, muita gente teve muitos resultados, mas o que acontecia é que muitas pessoas depois voltaram a ganhar peso, porque exatamente só olhando para a dieta, desta forma, ela não corrige o nosso estilo alimentar. Um outro cuidado importante é que o excesso de proteína também pode causar problemas nos rins. E o excesso de proteína, se não for bem utilizada, se não for bem medida e se não tiver um acompanhamento, se nós achamos, não vou comer carboidratos, mas posso comer qualquer tipo de proteína, qualquer alimento, essa proteína também vai se transformar em gordura, em energia e vai ser armazenada na forma de calorias, na forma de gordura. Então é uma dieta que sem acompanhamento a longo prazo ela também é difícil de manter os resultados de emagrecimento. Uma outra dieta é a dieta do tipo sanguíneo. E essa dieta, ela diz que cada pessoa deveria se alimentar de acordo com seu tipo sanguíneo. Então, se eu sou tipo O, eu deveria estar a comer proteínas de origem animal sem problema nenhum. Se eu sou do tipo A, eu deveria estar a comer menos proteína animal, mais proteína vegetal, porque o corpo absorve melhor as proteínas de origem vegetal. Se eu sou do tipo B, também deveria ter algum rigor com relação às proteínas, gordura e carboidrato poderia comer de uma forma mais tranquila. E se eu sou do tipo AB, que é a combinação dos dois, eu podia ter o equilíbrio entre essas duas coisas, comer um bocadinho de cada coisa. Então, essa dieta do tipo sanguíneo, ela diz isso, que nós devemos nos alimentar de acordo com o nosso tipo sanguíneo, porque o tipo sanguíneo diz que alimentos são melhor absorvidos ou não. Não existe um certo ou errado, o que eu trago aqui são apenas quais são as propostas dessas dietas, dizendo que algumas delas não têm estudos em humanos a longo prazo que tenham comprovação científica. Essa do tipo sanguíneo é uma delas, né? Apesar de ter ficado muito famosa e de muita gente ter seguido, ter um livro best-seller também, ela não tem nenhuma, assim, evidência, não tem muitas evidências científicas que comprovem que é uma dieta validada e que funciona no longo prazo. Existem outras que já têm mais estudos, porque têm sido desenvolvidos vários estudos com vários benefícios, como é o exemplo da dieta a seguir que vou falar, que é a dieta cetogênica. Essa dieta diz que nós reduzimos também, ou low carb, reduzimos a quantidade de carboidratos, de um modo geral, que vem da fruta, do pão, do arroz, da massa, reduz a quantidade. Para low não se retira completamente, mas reduz numa quantidade muito mínima, né? E aumenta-se, modera-se a proteína, né? Come-se a proteína numa quantidade moderada e come-se mais gordura. E essa gordura de fontes saudáveis, pode ser gordura de origem animal e tal, e que com isso o corpo também entra naquele processo, já que não tem os carboidratos, ele vai buscar a gordura, mobiliza a gordura para queimar e produzir energia, e com isso as pessoas que têm excesso de gordura acumulada vão queimando essa gordura que está acumulada. É uma dieta que tem sido associada à redução do peso com rapidez, né? E com bons resultados para as pessoas que estão acima do peso e não só. Também têm sido feitos vários estudos
que associam essa dieta cetogênica à redução também do risco de algumas doenças cancerígenas e a associação positiva com ela, com o uso dessa dieta também para pacientes com doenças que desequilibram de alguma forma o metabolismo e desequilibram o organismo, porque sem esse excesso de carboidratos é como se o nosso corpo ficasse mais sem a sobrecarga, né, de ter que transformar esses carboidratos no corpo, como se tivesse assim um descanso. Então, é uma dieta, como eu disse, que tem artigos, tem alguns artigos que comprovam que funciona. Lá está, é também um regime alimentar específico para uma condição específica, mas que geralmente é associada, é só uma estratégia e que também é associada à reeducação alimentar, a um estilo alimentar mais saudável e a outras estratégias. Sendo que todas essas dietas deve-se ter o cuidado de perceber nós, né? E você que está aqui, sempre que pensar numa dessas dietas, tem que fazer sempre uma consulta, tem sempre que fazer exames bioquímicos, tem que ver como é que está o seu corpo por dentro, porque como são dietas que vão alterar o metabolismo, vão alterar a produção hormonal, vão alterar, apesar de uma forma positiva, mas elas precisam de um acompanhamento, porque se tiver alguma condição de saúde, pode se agravar fazendo um regime alimentar ou uma dieta sem acompanhamento. A outra estratégia alimentar muito comum, também já deve ter ouvido falar, é milenar, mas que agora está a ser muito falada, é o jejum intermitente. O que é o jejum intermitente? Nada mais é do que intercalar períodos em que nós estamos a comer com períodos em que não estamos a nos alimentar. E esses períodos em que não estamos a nos alimentar vão de 10 a 24 horas. Existem vários protocolos para esse jejum, né? Que pode ser de 10 horas, 12, 16. O ideal para resultados com emagrecimento seria a partir de 16 horas, sendo 24 horas o limite ideal e que não tem problema nenhum para quem quer emagrecer ou equilibrar, né, essa estratégia alimentar com um estilo de vida saudável. A proposta do jejum intermitente é muito semelhante à da dieta cetogênica, com a diferença de que há duas questões. Como nós não estamos a nos alimentar, reduzimos consideravelmente a quantidade de alimento que nós estamos a ingerir. E segundo é que enquanto o nosso corpo está sem alimento, né, nesse período na janela em que não há alimentos, nós estamos a consumir água, chás sem açúcar, né, sem adição de nenhum açúcar nem nada, café sem açúcar, bebidas que não vão quebrar o jejum e com isso nós também vamos movimentando a gordura do nosso corpo para queimar energia, para produzir energia, né? Ou queimamos calorias a partir da gordura e com isso também há resultados de emagrecimento. Sendo que o jejum nós já fazemos de forma natural todas as noites, quando nós vamos nos deitar, as pessoas que param de comer às 20 ou vão se deitar às 21, ficam esse período todo em que estão a dormir em jejum. Então é algo que nós já fazemos de forma natural. Outras pessoas também fazem jejum por motivos religiosos, por exemplo, há religiões que têm períodos em que não se alimentam ou fazem um jejum ao longo do dia todo e vão se alimentar só à noite, e por outros motivos as pessoas podem optar por não estar a comer. Pessoas que também trabalham fora de casa, algumas pessoas que pela natureza do trabalho precisam de ficar algum tempo em jejum. Quando temos que fazer algum exame que exija que não tenhamos comida também no estômago, também podemos ficar em jejum. Enfim, o jejum é isso, é não ter alimentos ou não estarmos a fazer nenhuma refeição durante um certo período. E, claro, também é uma estratégia alimentar que tem tido vários estudos e também tem sido muito divulgada e tem estado famosa exatamente porque existem evidências, né, ou vê-se resultados com o emagrecimento e com alterações também positivas para o metabolismo, principalmente com resistência à insulina, com regular o açúcar no sangue e outras questões, com aumentar o foco, aumentar a parte da saúde mental também.
Tudo isso precisa também de ser feito com um acompanhamento. Existem vários protocolos de jejum, é como eu disse, tem jejum de 12 horas, 16, 24 horas, sendo que é preciso que a pessoa tenha um plano desenhado para ela, para saber o que é que vai comer quando, ou o que é que vai beber quando estiver sem se alimentar e o que é que vai usar para se alimentar quando voltar a comer. Isso é muito importante porque não é só ficar sem comer e depois voltar a comer qualquer coisa. E por último, vamos falar um bocadinho da dieta anti-inflamatória. Também é uma dieta que é bem divulgada, né? É uma estratégia alimentar também, né? E a dieta anti-inflamatória, ela diz que existem alimentos que têm a capacidade de aumentar a inflamação no nosso corpo. Por exemplo, o álcool, excesso de produtos industrializados, a carne vermelha em excesso, carne de porco, carne de frango em excesso, o leite, os laticínios, né? Principalmente para as pessoas que são alérgicas, ou que tenham uma sensibilidade, dependendo da origem também. Então, a dieta anti-inflamatória ela vai dizer que existem estes alimentos que inflamam o corpo e foca naqueles alimentos que reduzem a inflamação no corpo. São os alimentos que são ricos em antioxidantes, como os alimentos que ajudam na limpeza, que já vimos na aula anterior sobre as cores dos alimentos, que são as frutas, vitaminas, minerais, que são os óleos essenciais, ou os óleos mais saudáveis, as gorduras boas, ômega 3, que vão então ajudar a reduzir a inflamação no nosso corpo. Peixes, inhame, a cúrcuma, algumas ervas e especiarias também têm esse poder de reduzir a inflamação no nosso corpo. Então, basicamente, sobre as dietas, era isto. Vimos aqui a dieta da proteína, vimos a dieta do tipo sanguíneo, a dieta cetogênica, o jejum intermitente, a dieta anti-inflamatória. São só alguns exemplos de estratégias alimentares que existem e que são usadas, mas que é para ter consciência de que existem essas estratégias, como é que elas são, como é que elas funcionam, mas que no final das contas, o mais importante é nós olharmos para nós, ver primeiro qual é o pilar que vai garantir que nós conseguimos manter os resultados, porque antes de partir para uma dessas soluções, nós precisamos de saber como nos alimentar, porque quando interrompemos a estratégia, porque essas estratégias são sempre de curto espaço de tempo, nós precisamos de ter continuidade nos nossos resultados ou manter aqueles resultados que nós conseguimos. E só conseguimos isso tendo uma alimentação equilibrada,